Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Vai lá, se inscreva aí agora, se inscreva aí agora e vamos aí para um podcast abençoador. A paz do Senhor, queridos irmãos, que alegria! Olha só, gente, eu estou muito feliz aqui porque hoje a gente vai ter um bate-papo aqui com uma pessoa tão especial, né? Uma pessoa tão querida e que tem feito um trabalho tão relevante no reino, sabe? Glorificando o nome do Pai, ganhando vidas, preparando pessoas. Então você não pode ficar de fora daquilo que vai acontecer aqui hoje. Então já aproveita aí, comente, né, compartilhe, curta, faça chegar um número maior possível de pessoas, gente, Amém. porque vai ser de muita relevância esse bate-papo aqui, ok? Eu conto com você, tá ok? Então hoje, né, eu estou tendo a honra de estar aqui comigo, pastor Amém. Efigênio. Que alegria, Glória. pastor. Amém. Que honra tê-lo aqui nesse Maravilha. bate-papo aqui, viu? Seja Nó- muito bem-vindo. Amém. Nós que ficamos gratos aí de saber de poder participar, né, do testemunho para a expressão do crescimento do reino, né? Isso é o maior presente que nós podemos deixar como legado, né? É deixar a eternidade, né? Como se fosse um muro tivesse escrito ali os feitos do Senhor, Amém. pela graça que nos deu de poder participar, né, da construção do reino dele nesses Glória a dias, né. Deus, é Eu que tremendo. sou grato, né, essa oportunidade, muito querido para o senhor, pastor Davi, sua família, sua esposa, seu filho, o que Deus tem feito, né. Na verdade, nós nos conhecemos pelo Espírito, Pelo né. Espírito, é isso aí. Tem Deus une propósitos, né? eu costumo falar que tem pessoas que são ela é ordenadas por homens, né, já assim, muito bacana, mas quando vem uma ordenação pelo Espírito, ela é uma fusão, é como uma chama que entra no coração, ela inflama. E aí eu entendo testificar, né, da graça de Deus, o que que tem feito na vida de cada um, na expressão da grandiosa que é a expansão do reino, né, É pastor. isso aí, é isso aí. Vivemos para ele, né, Amém. pastorzão? É isso Que aí. alegria, né? Só falar dele assim já É, nosso espírito fica já agitado, né? vem. Porque a gente sabe que vem dele, né? É. Tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Tem tem que estar queimando, o negócio tem que É, estar o altar tem que estar incendiado. que benção, que benção. É. Pastor, antes de a gente começar o assunto, assim, né, que a gente vai Sim. aprender muito com você aqui, mas eu queria que você falasse desse lugar que nós estamos aqui Ah, tá. fazendo esse podcast, né? Sim. Que E lugar aqui, que é esse então, lugar aqui? aqui, nós estamos localizados aqui no quilômetro 39,5 da Raposo Tavares, tá, na rua Angra dos Reis, número 437. Aqui é a IMUPV, Instituto Missão Unidos pela Vida. Então, aqui é uma área de 8.800 metros quadrados, né? Temos aqui a nave de baixo, de cima. Esse espaço, esse ambiente aqui já se passou mais de 30.000 pessoas em encontro com Deus, retiro, né? E aqui onde que nós temos nesse Instituto Teológico, Missão Unidos pela Vida, preparando, né, homens e mulheres segundo o coração de Deus, para que de fato eles possam executar mesmo aquilo que Deus colocou na mão deles, né, com maestria, com excelência, formando aí uma geração de capelões, juiz de paz, psicanalistas, né, a formação teológica, né, fundamentação de da palavra mesmo, que os céus e a terra vai se passar, mas é ela que a relevância que vai se acontecer, né. Então a missão Unidos pela Vida nós temos hoje treinado, capacitado, né, formado, enviado para preparando essa geração para que de fato a expansão do reino a gente possa alcançar o maior número possível. Então, a missão Unidos pela Vida, hoje ela está aqui, tanto localizada nessa região do município de Cotia, mas hoje nós temos alunos formados no Brasil, fora, em torno assim, nações, aí a gente tem várias Uau. expansões. Hoje nós temos capelão dentro de várias esferas da sociedade, tanto Brasil, Europa, África, tudo. Então Deus soprou e algo extraordinário aconteceu, né? E tem, de fato, assim, nesse tempo, sentido essa graça de poder contribuir com os É, irmãos, né? muito precioso isso É, daí, pastorzão, muito precioso. Como tem ajudado é. muitas pessoas mesmo, viu? Eu sou prova disso, Amém. né? Glória a Deus. Pastor, eu gosto, né, de conhecer a história, Sim, né? Eu queria saber onde você nasceu, né? De onde é. você é, né? Você já veio de um berço cristão? Como que é?
Não, na verdade, assim, meu nome é Efigênio, eu nasci na Bahia, né. Certo. Então, há algo interessante isso aí, pastor, porque a minha mãe, o nome da minha mãe, Ana, meu pai chamava Algolino, e meu avô, ele era um missionário lá na Bahia, muitos anos, ó, aquelas caatingas, tudo. E aí, o que que acontece, tinha um amigo dele, chamava Agripino, né, e os 2 caminhava junto, discípulo, levando as boas novas, evangelizando, orando naquelas fazendas, nos vilarejos. E a minha avó, ela era devota de Santa Efigênia. Certo. Então o que acontece? Teve uma complicação no parto da minha mãe. E aí, as minhas irmãs e a minha família conta que eu fiquei atravessado dentro da barriga da minha mãe. Certo. E aí a minha avó entrou para dentro de um quarto e estava lá, diz que falou bem assim, que eu seria a próxima geração missionária que da unidade do corpo de Cristo, Uau! porque não teria divisão no céu. E esse amigo do meu avô protestante, minha avó católica e meu avô missionário com ele ali, sempre aquela pegada, e você imagina como é que era no céu reino naquela época, era no lombo de burro, de Sim, cavalo, a pé, tudo andando rústico, dias, né? rústico mesmo. E aí o que aconteceu? Esse meu avô não tinha uma formação, então esse Agripino ele escrevia. Ele copiou o Evangelho de João numa caderneta de muitos anos ali, e nesse momento que a minha mãe começou a ter essa complicação de parto, eles entraram para um quarto e a minha avó foi para outro. E aí nisso aí os 2 saíram junto, e ali eles teve que virar a minha mãe de ponta cabeça. E ela tinha feito uma promessa, se fosse menina era Efigênia. E meu avô não estava nem aí com o nome, né. E Aham. meu avô falou assim que a arma nenhuma forjada por mão de homem nenhum ia atentar contra a minha vida, porque eu seria a geração dele futura que ia levar esse evangelho, preparando a volta do Senhor. E a minha mãe chama Ana. Eles viraram minha mãe de ponta cabeça, aí eu fui nascer. Uau! Então meu nome é Efigênio, por isso que meu nome é Efigênio. E Sim. hoje a base Missão Unidos pela Vida. Então por isso que tudo que a gente tem promovido, unidade do corpo de Cristo, cruzada da unidade do corpo de Cristo, vigília da unidade do corpo de Cristo, curso de capelania da unidade do corpo de Cristo, porque nós fazemos parte desse corpo, né, Já místico do tinha Senhor. uma palavra lá no início de tudo. E a minha mãe chama Ana, né. E Sim. aí só tem que é o seguinte, eles chegaram e falaram para minha mãe, falou assim: "Olha, ele não é seu, você tem que entregar ele para o Senhor". Uau! E aí foi que eu recebi essa palavra, e assim, muitas coisas se aconteceu no decorrer da minha vida, depois viemos parar aqui em São Paulo, né. E meu tio interessante isso aí pastor, que meu tio, tio Clemente, ele falava para minha mãe: "Ana, não vai para São Paulo, para esse menino não se perder lá. Ele tem uma promessa de Deus, a gente precisa cuidar dele aqui". "Não, não vai acontecer não, dá ele para mim que eu vou cuidar", ele minha mãe não. Aí viemos para São Paulo, Você lembra quantos anos você eh, estava? quando eu cheguei aqui eu tinha uns 3 anos de idade mais Uns ou menos, 3 pastor. aninhos, sim. E aí fui criando ali na região do Rio Cotia, do Jardim Cláudio, até uma determinada idade, quando chegou na adolescência, aí veio a drogadição. Aí comecei a se envolver no uso, né, de substâncias químicas. E aí foi indo, aí passou um tempo, veio a maioridade, e aí cheguei a constituir uma família, mas chegou uma época que quando eu assustei eu já estava no crack, estava afundado daquele jeito. E chegou um momento da minha vida que eu cheguei até um ponto de, ali na Raposo Tavares, quilômetro 28,5 da Raposo, tem uma pontezinha, eu entrava ali para debaixo e usava aquela substância ali. E eu cheguei a ter um ponto bem, assim, agressivo mesmo na mente, de esquizofrenia. E aí eu saía na contramão da Raposo Tavares para tentar suicídio. Inclusive eu tenho vídeo de pessoas que me encontraram depois da minha conversão, inclusive o Zaqueu, né, e outras pessoas aqui do Portão. Ele hoje é discipulador da Igreja Videira aqui, congrega com o pastor Rogério. Hum. Ele viu de madrugada eu indo na contramão da Raposo Tavares para suicidar. Ele falou assim: "Deus, guarda essa vida". E hoje a sogra dele e o sogro dele mora aqui no sítio aqui comigo aqui. Olha só. Então você vê quando acontece, Deus usa os meios do testemunho. Então, eu nasci lá na Bahia, nessa região lá, e aí vim para cá, para São Paulo, né. Sim. E aí Mas pode aproveitando, pastor, discorrendo um pouquinho sobre ainda a sua infância ainda, né,
Aí vocês vieram para cá, né, com 3 anos, tudo tal, Sim. você cresceu aqui, tudo então você já faz parte da região aqui de Cotia Sim, mesmo, daqui sempre foi? sempre ali do Rio Cotia, Jardim E Cláudio. só para eu entender um pouquinho mais também, os seus pais, eles se permaneceram no evangelho Então, aí o que que acontece, o meu pai e minha mãe era católico. católico, isso, Só tem que é o seguinte, lá no Jardim Cláudio, tinha um senhor chamado pastor Nelson, da Assembleia de Deus. certo. E foi para lá para evangelização, né, então ele passava todos os domingos, pegava eu de manhã cedo para levar para a escola dominical. E na outra casa vizinha, tinha uma senhora chamada dona Leonilda, que é da Adventista da Promessa. Certo. Todo sábado ela me pegava para levar para. Seus pais não achavam ruim? Não, muito pelo contrário, meus pais falaram assim: "Não, é de Deus, leva ele mesmo, que tem uma promessa de Deus". Então você vê que desde e no domingo, aí meus pais de tarde levavam eu para onde? Para o catecismo, fazer catequese. Hã. Então eu estudava na igreja católica, na igreja Assembleia e na igreja Adventista. Sim, sim. Então estava inserido com a palavra. Aham. E aí sempre teve essa questão toda, né, mas nunca, muito pelo contrário, nunca se questionaram. Meu pai sempre falava assim, minha mãe muito simples, né, não tinha formação de educabilidade, mas eles falavam assim: "A grandeza e a graça do Senhor é o que invade nossos corações". Certo. Chegou um tempo, assim, que, por exemplo, assim, você já ficou um pouquinho mais independente, assim, para falar assim: "Não, agora eu vou conseguir tal vou ficar ou na adventista, ou vou ficar na católica, ou vou ficar", ou não, Não, você não. não Aí o teve que que isso? aí não teve essa Você questão, sempre assim, foi nessa sempre foi, sempre tive assim, isso foi muito inato dentro de mim, entendeu? certo. Mas aí o que que acontece, aí depois, aí quando veio a minha adolescência, eu não fui para nenhuma igreja, fui para o Aham. mundão. Então, mas o que que te levou também eu ia chegar nesse ponto, É. né, o que que você sente que começou a te levar para o mundão mesmo, que é a curiosidade de conhecer? Curiosidade, aí aquela questão de amigos, né, fumando aquele beckzinho, "Olha, experimenta, vai isso aqui". A prova que você é homem, experimenta aí, sabe, tem que Certo. provar nada, mas você tá vendo como é que uma palavra, assim, imputada, de repente você querendo provar algo para alguém. Então quando eu assustei, eu já estava nesse cenário. Mas uma coisa interessante disso tudo, eu até quando eu palestro, eu menciono sobre isso. Isso aí foi lá fora no mundo, mas o meu primeiro contato com a substância lícita não foi lá fora, que o meu pai bebia, tomava Uhum. aquela cachaçinha para almoço, aquela conversa toda, né, e Certo. deixava a garrafa debaixo da pia. Hum. Só tem que é o seguinte, o que que acontece, ele ia lá e ele trabalhava, então quando eles não estavam em casa, ele ia fazer o quê? Tomava um pouquinho, curiosidade. E aí ele chegava do trabalho, às vezes queria aquele relacionamento familiar, não tinha. Meu pai ia para onde? Para o bar, naquelas horas de bate-papo, eu ia atrás dele. Dava um doce, "Ô pai, ô não menino, fica aqui". Olha, colocava do lado, não dava atenção, dava um doce. Eles viravam, eu pegava o copo de bebida, via eles bebendo, e eles falavam que para ser homem tinha que beber e pegar muita mulher, né. Essa era a linguagem, né, machista do mundo, né. Então quando acontece que chegou esse esse nível de relacionamento, na questão da drogadição, você já estava com a substância dentro, e foi dentro de casa. O primeiro cigarro também eu peguei dele, escondido do meu pai, que ele fumava, né. Sim, Eu lembro até hoje que era aquele Continental, cara, quando eu eu lembro. aquele era Sou pior que a chamado de estoura maconha. peito. Não, estourava era tudo, o peito, a cabeça, não sobrava Eu falo isso porque nada. meu pai também, É isso aí. né. Aproveitando esse gancho que você está falando, assim, eu gosto de usar muito o podcast, Sim, porque a gente nunca sabe quem está assistindo do outro lado, é verdade. né. Então, de repente, existe algum pai É, que não sabe que está influenciando o filho sim, dentro de dessa casa. forma. O que que você falaria para ele ali, É, olhando para ele? eu assim, em primeiro lugar, né, a paternidade eu entendo ela como algo divino, né. E hoje, a questão da química, eu bebo social, eu falo para você hoje já com experiência e vida, não existe isso. Isso aí olha, isso aí é estatística que eu vou falar para o senhor aqui, o que mais mata e destrói é o álcool, primeiro lugar, O álcool. segundo o tabaco, terceiro aqui vem anfetaminas, Terceiro. anfetaminas, quarto aqui, cocaína, quinto aqui, maconha, causa muita esquizofrenia, ainda mais hoje, que não existe mais, é tudo derivado químico. E por último é o crack. Tá vendo? Por último é o crack. Porque o crack é que já dá Aham. mais
O álcool você vai bebendo, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Aí eu paro a hora que eu quiser, então para que eu quero ver, Sim. entendeu? Então, Então a direção para um pai, né, saia disso, sai disso. saia disso e ainda Logo, depressa. isso, arranca tudo isso fora da sua É, casa, porque Jesus tem uma obra na vida lógico, dessa pessoa, grandiosamente, eu né, acredito ser nisso. amado do Senhor. É, Mas pastor, então, eh, aí você começou a se envolver, né, com como você disse mesmo aí, né, com as é drogas, essas isso. coisas todas, né, e esse tempo, assim, como que foi? Até mesmo também depois para você voltar e voltar para Cristo, como que foi esse Então, tempo aí aí? o que que aconteceu? Foi indo, aí foi muito incisivo mesmo, muita drogadição, muita perdição em todas as áreas, né. E Você aí, lembra que idade você estava mais ou menos? olha olha, eu tinha 14, hoje eu tenho 53 anos, né, cara. Então você fazer um retroativo aqui, Sim, lá atrás, lá disso aí. E aí o que que aconteceu nesse tempo, né, aí foi quando passou um tempo, depois dos 18 anos, né, aí eu tive um relacionamento com a mãe do meu primeiro filho, do Fernando, achei que casar com ela, fiquei um tempo casado, 20 e poucos anos casado, mas, por causa da gravidez fora de tempo desejado, na vida toda no mundão, né. sim, Então aí o que que aconteceu nesse sentido aí, quando foi que já estava complicado o meu relacionamento, casamento, tudo destruído, tudo. Aí eu conheci um pessoal que me convidou para estudar a Bíblia, certo. entendeu. E aí eu falei assim: "Ah, não tinha nada a perder". Aí que foi nessa época que eu fui, comecei a estudar a Bíblia com eles, né, e aí Você estava detonado por dentro? não, tô arrebentado, estourado, lixo, podre, Certo. cura-se, não existia mais nada. E aí foi nessa época também que eles me ofereceram uma ajuda de uma reabilitação. Aí foi nessa primeira comunidade terapeuta que eu fui na minha vida. Fica até em Belo Horizonte, com o pastor Wellington e a pastora Diva, chama Credec, né. Estão vivos? Estão vivos, É, estão vivos. que legal. Um Ca abraço aí para é. vocês. Não, e você não sabe da maior, cara, te Hã, pegando um gancho nisso aí, isso há muitos anos atrás, né. E aí, eu tive agora no Rio de Janeiro, na audiência pública da Fiocruz, hã. junto com o pessoal da equipe do CONAD lá, né, trazendo essa questão da espiritualidade dentro das comunidades terapeutas. Depois desses anos tudo, eu reencontrei com eles lá, cara. Olha, Eu que legal. falei com ele ontem, né, ele tem um trabalho maravilhoso lá em Minas Gerais, está aí na ativa Que aí já, entendeu. bênção, hein. Aí Glória a foi. Deus. Então aí foi nessa época, aí foi o que aconteceu, aí eu caí de cabeça. Então quando eu estudei a Bíblia, aí depois eu fui fazer seminário, fui estudar a Bíblia, tal, tal. Aí fiquei esse tempo, aí fui crescendo no ministério, né, fui liderando célula, grupo de bate-papo, regionais, e tal. Quando assustou, eu já tinha uns 3, 4 anos, cara, eu já coordenava, era pastor, já tinha liberado como líder de família da regional. Eu coordenei pela Internacional de Cristo, o setor norte de Belo Horizonte. Na época a igreja cresceu, então dividiu norte, sul, leste, oeste. E esse setor norte, eu que supervisionei ele na época. Sim, sim. É. Nesse período que você falou da casa de recuperação, foi um momento, assim, que você já veio intensamente servindo a Deus ou alguma coisa aconteceu no meio do caminho também? Então Como aí foi? veio essa primeira fase. Aí fiquei um tempo, né, firme, né, ali há uns 9 para 10 anos firme, sem recaída, sem nada. E aí o que acontece, aí nisso aí teve lá no ministério uns acertos, aí veio aquele desânimo, né. Eu coloquei expectativa em homens e Sim, quando eu assustei, quando eu menos imaginei, a minha recaída, agora um ponto interessante que eu vou falar aqui agora, tomando cerveja sem álcool. é bom você falar essas coisas, pastor. Hã. Cerveja sem álcool, porque não é o álcool, é o que tá aqui, é o seu Aham, paladar, entendeu? Quando eu associei, é o gatilho. o gatilho, é isso aí. Aí eu aqui em São Paulo, eu já tinha voltado para aqui para São Paulo, tinha minha recaída aqui, com cerveja sem álcool. Quando eu assustei, pastor, em 3 anos da minha vida, parecia que tinha 30 anos, estava destruído. E minha formação, né, na época eu trabalhava com oficina mecânica, né, técnico de gestão eletrônica, tinha centro automotivo. Quando eu olhei, eu perdi foi tudo, não existia mais nada, nem centro automotivo, nem dignidade, nem família, nem nada. Quando foi ver, eu assustei, eu estava onde? Na rua. Uau!
eu não vi. Foi muito rápido mesmo. E aí foi nessa época que eu caí de cabeça mesmo. Eu comecei a usar muita droga, cocaína, maconha, bebida. Aí quando eu assustei, cara, eu já estava na esquizofrenia fumando crack. De cabeça, de cabeça, de cabeça mesmo. Então aí desse tempo aí e aí tudo bem, eh, já tinha destruído, perdido a família, tudo. Aí um amigo da minha irmã, e aí eu estava na casa da minha irmã, por quê? Me pegaram ali na região do Rio Cotia do Morro, me deram uma paulada na cabeça, outra nas costas. Eu andava só de chinelo e bermuda na Raposo Tavares, louco, fumando pedra, que nem você vê aí, de rua mesmo. E aí me levaram para o postinho do Atalaia. Quando chega lá, eu teve uma moça lá, uma enfermeira, que ela conhecia minha irmã. Aí eu conheço ele, e levou para casa da minha irmã, da Neura, ali no Jardim Leonor. E aí ela foi chamou um amigo dela, um vizinho deles lá, que é reformado, né, da Polícia Militar. Chegou lá e falou assim: "Olha, Neura, o caso dele não é segurança pública, é saúde pública, mas eu vou te apresentar um pastor que tem uma comunidade terapeuta, porque também a saúde pública que não vai ter como te atender". Então, aí o que que aconteceu? Aí ele falou assim: "Olha, eu conheço um pastor". Aí ele foi e ligou para esse pastor, e eu estava lá no sofá, assim, amarrado, arrebentado, assim, ó, aquela crise de abstinência, monstro, monstro, já não na racionalidade tinha perdido. E aí ele chegou e Qual a disse: idade mais ou menos você estava? "Quem, o pastor?" No que você estava nesse período, assim, muito Isso já foi há 14 anos atrás, né, 14 anos 40, atrás. tinha 39 anos. Sim. E aí, o que que aconteceu? Quando ele chegou lá, ele sentou, ele falou assim: "Olha, eu vim aqui para estender a mão, Jesus mandou te levar, para terminar a obra que ele tem na sua vida". Aí eu resisti, eu não fui. Aí ele falou assim: "Não, eu não vou te levar para a comunidade terapeuta não, vou te levar para minha casa", pastor William é o nome dele, aqui do Jardim Japão, casa Novo Amanhecer. Aí ele pegou e me levou para casa dele. Chegou na casa dele, ele não morava na casa, e interessante, pastor, que lá tinha uma capelinha, que era um sítio, né. E eu olhei para ele e falei assim: "Pastor, eu não vou para o quarto não". Eu falei: "Você vai para onde?" Ele falou assim: "Coloca eu dentro dessa capela. Me tranca aqui, pastor". Eu falei assim: "Não, eu não posso fazer isso. Isso é cárcere privado". Eu falei assim: "Não, pode me trancar, pastor, porque eu vou dar um perdido aqui, eu vou embora. A abstinência é forte, eu não consigo". Aí ele falou assim: "Mas você precisa do quê?" Eu falei assim: "Que você me tranca, me dá uma Bíblia", pedi para ele uma Bíblia, e uma garrafa de água e uns biscoitinhos. E entrei para dentro daquela capelinha com aquele colchãozinho ali. Cara, eu fiquei 3 dias trancado ali dentro, só saía para ir no banheiro, pedia para os obreiros: "Abre aqui que eu vou no banheiro", mas foi uma batalha, foi algo muito violento. Aí depois, quando eu saí dali daquele período, fiquei mais uma semana, aí ele falou assim: "Você quer ir para a comunidade terapeuta agora?" Eu falei assim: "Vamos embora, pastor". E aí era numa época de carnaval. E eu me recordo que no carnaval é 5 dias, tá certo? Então, lá na comunidade terapeuta, pastor, era 5 dias de vigília, 5 dias. Então eu cheguei lá nessa época, então primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, vigília, você participando, e eu lá, sem racionalidade nenhuma, esquizofrenia, tudo bem aguda, bem incisiva mesmo. E aí quando foi no último dia que acabou a vigília tudo, aí eu aproveitei aquele ensejo que estava todo mundo cansado. Aí eu fui nos bancos lá, peguei o Novo Testamento, aqueles livrinhos azulzinhos, sabe. Fui na cozinha, peguei uma caixa de fósforo, esperei todo mundo dormir 10 horas da noite, e aí nessa hora eu peguei e subi o mato, fugindo. Quando eu subi no meio do mato, pastor, eu escuto uma voz no meio daquela mata, falou assim: "Meu filho, não vai embora". Ali, pastor, eu olhava assim, não via nada e nem ninguém. Eu fui mergulhando, descendo naquele mato, olhei para trás, tudo mato. Eu vi uns vagalumes piscando, e eu fui entrando, fui descendo, fui descendo. Daqui a pouco eu estava perdido dentro desse mato. E aí eu me ajoelhei ali, eu falei assim, a única coisa que eu falei com Deus: "Se o Senhor existe, revela o seu coração no meu".
senão daqui eu não saio vivo, porque tudo que eu coloco a mão é destruição. Eu destruí a vida dos meus filhos, minha irmã, eu destruí tudo. Eu não aguento mais isso aí. E aí eu fiquei, amanheci o dia ali. E fiquei o dia ali, começou a dar fome, eu comia aqueles brotos de bambu, aqueles pés de palmito, eu abria, mastigava, moranguinho verde. Aí foi se passando dias ali, eu perdido ali. E aí teve uma hora que eu pegava e começava a ler a Bíblia. Eu abria ela assim, parecia que aquelas letras, elas estavam escritas com caneta de ouro. Aquilo entrava dentro de mim assim, queimava. E aí daqui a pouco via aquela outra voz e falava assim: você não tem mais jeito, você é uma miséria, você é uma desgraça, acaba com ela, se mata, aí você vai dar paz para todo mundo. E aí eu olhei assim, aquela árvore grandona, que esse cipó grossão assim. Aí eu fiz a primeira forca, pastor. E aí peguei um toco, coloquei assim, coloquei no pescoço. Falei assim, ninguém vai me achar aqui mesmo. E acaba com tudo isso. E fui. Aquela forca quebrou. Aí eu caí, fiz de novo. Eu fiz essa forca 3 vezes, pastor. Na última vez, quando eu caí no chão, aí aquela voz que fosse meu filho, falou assim, eu vou te carregar você pelas mãos. Por isso que o símbolo da missão diz pela vida, olha. Esse aqui, tá vendo? Eu olhando para esse campo, essas mãos do Senhor me carregando. Ele falou assim, eu vou te carregar você pelas mãos. Só tem que nessa hora, algo muito extraordinário aconteceu. Eu vi assim nessa planície assim, ó, um monte de crianças com a forca. E estendia a mão e falava assim, socorre-me. Por isso que é o Instituto Missão Unidos pela Vida, né? Mas Instituto Socorre-me, Missão Unidos pela Vida. E aí o que aconteceu nesse momento? Quando eu olhava assim, aí eu pegava a Bíblia, e eu tive assim, eu fechava o olho assim, parecia que era uma espada na minha mão. Aí eu naquela, né, a irracionalidade ali, quando eu fiz assim, eu falei assim, eu vou cortar essas forcas, para era muito real, era muito visível. Aí via que era assim, não, você não vai cortar, você vai colocar a espada na mão dessa nova geração. Uau, Eu vou te dar um exército uau. para provar o meu céu. Você vai ver um dos maiores avivamentos antes da minha volta. Meu E eu Deus. vou te chamar você para isso. Porque é eu que vou te sustentar, eu que vou te carregar, eu que vou te dar unção, eu que vou te dar graça. Pastor, eu caí ali naquele momento, e aí, daqui a pouco, quando eu pegava, vou ler a Bíblia de novo, quando eu fui naquela visão para colocar na mão das crianças, as forcas foi quebrando. Aí ela saía correndo, desejando, glorificando Deus. Aí o Senhor falou assim, é esse exército que está esperando, que você vai treinar ele com o seu testemunho. Meu Eu vou Deus. te levar você nas nações. Vou te levantar um povo para ele escutar Uau. verdadeiramente um avivamento do amor através da unidade do meu corpo. Só você e Deus, Só. no meio daquele mato. É porque, pastor, nessa época, quando eu estava na rua, aqui, ó, uma advertência para as lideranças, para os pastores, quando chegar um adicto, abrace ele, ame ele, você tem que estar cheio da unção e do poder de Deus. Porque eu chegava dentro de várias denominações, eles me colocavam para fora. Sim, Parecendo aquela mulher encurvada, né? Dentro do templo, mas não tinha unção. Talvez de pegar, abraçar. sim, Não estou sim. generalizando. Sim, sim, Estou sim. falando para aqueles que têm essa prática. Se Aham. arrependa, que isso é pecado. Você não sabe o tamanho do profeta que você está acabando de É matar isso ele. aí. Uau. É, e aquele dali é um dos maiores que vai se levantar, porque já sofreu por tudo quanto é humilhação. Para ele nada envaidece. Eu, para mim, nada me surpreende. Porque eu não saí do fundo do poço, eu saí do fundo dos poços. Só a mão de Deus poderia me tirar de lá. Então, e aí nesse tempo, aí que aconteceu. Então, na verdade, a verdadeira entendi, né, que o escolhido de Deus, ele é Então, Deus. eu posso dizer para você que nesse dia você foi marcado por Foi, Deus. acabou. Acabou. Nunca. Aí, como que foi você sair daquela mata que você estava perdido? Então, aí é o seguinte, aí se passou, eu fiquei 28 dias ali, pastor, Na mata? dentro do mato. Só você Eu ali descobri uma mina d'água que nem um pastor, que era o dono da fazenda, não sabia do que tinha. E aí eu volto de novo para a comunidade terapeuta, certo? Aí quando eu tô descendo, era no horário de culto.
Pastor Gessé, ele foi pastor do Acre, estava lá na época, ajudando o pastor lá, e aí quando ele desceu, quando eu entro dentro da capela, tá tendo culto lá, aí o pessoal: "Oh, o alemão, o Efigênio voltou", porque todo mundo achou que eu tinha fugido. Certo. Então quando volta na casa de recuperação, eles vêm te abraçar, acolher, né. Naquela época você tinha uns pastor William tinha uns 100, cento e poucos alunos lá, tudo de rua, era uma loucura. Só tem que aconteceu algo, eles iam chegando perto de mim, eles iam caindo. Eu ia orando por eles, ia fazendo libertação, eu encostava a mão, eles iam sendo batizados no Meu Espírito Santo. pai do E eu céu. fiquei assim, eu não sabia o que estava acontecendo. Meu Eu Deus. nunca imaginava. Foi uma coisa aí o pastor Jessé, aí eu fiquei assim, eu falei: "Calma meu filho, calma, calma". Eu fiquei: "O que está acontecendo pastor? O que está acontecendo?". "Calma, deixa eu te explicar. O que aconteceu?". Aí eu falei para ele falou assim: "Teve uma dispensação na sua vida esses Uau. dias". E aí eu hoje, né, no meu casamento, minha esposa, eu contava esse testemunho para ela, né, ela ficava na dela, não falava nada. E eu sempre esse local chama Vale da Providência. Hoje várias caravanas, o pessoal vai orar lá dentro dessa comunidade, nesse lugar, o pastor, milhares de pessoas já se Onde passaram fica lá. mesmo? Aqui no 54 da No Raposo Tavares, 54. já no Japão. Aham. E aí, um dia eu estava aqui em casa, falei para minha esposa: "Vamos para o Vale, vamos orar?". Peguei o violão, fui com ela para lá. Aí tô lá, ela falou: "Lu, vamos descer lá embaixo na casa?". Aí quando eu tô descendo, depois de muitos anos, quem que estava lá? O pastor Jessé. Ele falou assim: "Ô Senhor, obrigado. O senhor trouxe meu filho de novo para me ver ele antes do senhor me recolher". Já estava Uau. velhinho, né. Aí ele começou a chorar e ele falou assim: "Ah, Deus vai te dar uma família, vai prosperar, vai mudar a sua história". E começou a me discipular naquele tempo de ressignificação, assim. Aí ele olhou para ela assim: "Olha, no dia que ele ficou 28 dias naquele mato, que ele fugiu, quando ele colocou o pé aqui, essa capela inteirinha, as pessoas eram batizadas pelo Espírito Santo e era liberta. Eu nunca vi uma coisa assim". E me abraçou, aí minha esposa começou a chorar também ali, aí o Espírito de Deus veio sobre ela, né. E aí sim, são algumas coisas que Isso há acontecem. 14 anos atrás. É, Há 14 essas anos atrás. Aí, a partir desse momento também, pastor, aí começou tudo novo. aí eu voltei assim, eu tive várias oportunidades, né, de pessoas dando aí eu voltei a estudar, pastor. Porque eu escutei uma pessoa em uma palestra dentro da casa de recuperação falando, o Donizete, que tinha um trabalho com morador de rua aqui em Cotia, e ele fazia uma formação na USP de psiquiatria. E ele disse que os neuros não se regenera, só existia uma forma de ter uma nova racionalidade, era estudando muito, eu detesto ler. E aí, eu comecei a ler a Bíblia, né, lendo a Bíblia. E aí eu pedia para ele cadernos e caneta. Aí ele falou que era lendo e escrevendo. Eu detesto ler, detesto estudar, a dica não gosta, né. Uhum. Pastor, eu comecei a copiar a Bíblia, cara. Copiar a Bíblia. Copiei a Bíblia inteirinha, 2 anos, 2 meses, 16 dias, versículo por versículo. Uau! É, Você foi tem isso aí ixi, guardado? não, um monte disso sumiu, na casa de recuperação, tudo, né. Sim, sim. E aí foi indo, aí depois aí que eu fui pra faculdade, né, aí fui me formando, fiz teologia, pedagogia e tal, e aí veio a vida se preparando e formando pessoas. Aproveitando, pastor, porque é o seguinte, né, na primeira vez que você teve a experiência, que você foi para a igreja, né, que você se frustrou e acabou caindo novamente, assim, né, eh, então, eu posso dizer então que desse momento agora, né, dessa experiência profunda com Deus, você, até nisso na maturidade espiritual foi algo diferente, né, porque já não era sobre uma denominação ou o Não, que o homem poderia fazer, não, você já veio já focado nele, né, não, aí é já no eterno. aí é uma brasa, Sim. E aí aí você não começou a tem volta. estudar, né, começou a estudar e buscar conhecimento, né, e aí começou os primeiros trabalhos como? E aí, o que que acontece, eu comecei a dar formação de evangelismo, de abordagem pessoal. Só tem que aonde que eu comecei a formar essas primeira turma de alunos, não foi dentro de uma denominação, dentro da casa de recuperação. Então no final, quando ia pegando aqueles alunos com 5, 6, 7 meses ali, eu já formava equipe de missionários, evangelistas dentro da casa, ia fazer prático nas comunidades.
eles vinham de alguma igreja. Então o que que foi a ideia? Quando eles saírem dessa casa aqui, eles não vêm para cá, a gente não chegou aqui só para ter a reabilitação, Sim, mas eles se vai sair daqui prepararem. já vai sair daqui como missionário. Então foi essa a ideia que nós começamos a preparar essa geração lá dentro das casas de recuperação. E quanto tempo levava? Levava o tempo da No do tempo internato da bem, pessoa? enquanto que estivesse lá, era direto. Hum. E aí a questão das crianças, o que que aconteceu? Ali no Jardim Japão tinha muito menino, então nós ganhávamos, o pastor ganhava, muitas verduras do Ceasa, da lá, de doação. Então o que que a gente andemos no bairro lá, e eu vi muitas crianças, aquelas crianças vulneráveis. Aí eu lembrei da visão, eu tenho que treinar essa nova geração, colocar a palavra na mão deles. E aí nisso aí, eu comecei a pegar, falar para aquelas famílias que era carente na época, para ir no domingo, lá na comunidade terapêutica, que era perto, tinha um salão grandão, que nós íamos dar um kit para eles de verdura para a semana. Só tem que eles ganhavam, a gente separava e fazia, cadastrava tudo, e ali a gente fazia um culto para o pessoal de lá, evangelizava e trazia. Só tem que era o seguinte, eles antes de pegar o kit, eles participavam pela escola dominical. A gente estava Sim, sim. formando, estudando essas crianças, eles pegavam ali e levavam embora. Aí depois foi indo na faculdade, eu conheci um senhor, o missionário Toninho, da Assembleia de Deus de Perus, que ele conhecia uma agência missionária chamada AME, Agência Missionária Mantenedora da Evangelização. Pastor José Bernardes, o Júlio, Eduardo, essa galera. Aí eu fiz alguns cursos com eles, e o que que é a proposta da AME? É treinar a igreja para fazer evangelização, principalmente com as crianças. Fui, me formei, treinei com eles, eu fui lá, o Júlio me discipulou, me treinou muitos anos, o irmão, um beijão, Júlio, sei a missão, aí a galera da AME Evangeliza Brasil, vocês faz parte de tudo isso da minha vida. É, um povo Legal. e até hoje, né. E aí o que que acontece? Eu comecei a articular as igrejas da região, fazer grupo e treinando essas igrejas para fazer missões urbanas no bairro, para evangelizar aquelas crianças. E aí vinha aquelas famílias, tudo, chama Projeto Aqua. Você mesmo elaborava o material? Não, é esse material, aí eu descobri, eles conheci eles através, que eles Ah, tá, tá. dava, Eles davam. aí eu fiz o cadastro, a formação, tudo, eu que olha, pastor, a gente chegava lá, era caminhão, era 4, 5 toneladas de material. Nós saímos distribuindo material para essa cotia inteira, fazendo um arrastão mesmo, um arraso, saqueando o inferno. Então por isso que eu entendo que esse tempo aqui agora, eu comecei lá atrás, ó, tá vendo essa evangelização, hoje já treinamos liderança, mas só tem que muitos desses aqui que estão vindo aqui sendo treinados por nós, foi alcançado lá atrás. Sim. Aí eu conheço o Senhor, eu lembro do seu cara pequeno, e chega com as revistinhas na mão. Olha E só. às vezes eu chegava e falava com minha esposa: "Cadê esses meninos?" O senhor fala assim: "Não queira contar, você não Aham. dá conta". Então aí foi indo aqui, aí começou dessa forma bem expansiva, né. Aí veio, alcançou a região de Cotia, Vargem Grande, Itaíno, e aí quando foi ver outros estados, né, hoje já tem a AME também, na época eu fui enviado lá para Manaus, já tem foi a 10ª viagem missionária, a gente pega o barco, entra para dentro da mata, nos ribeiros lá, e fica dias dentro da mata evangelizando. Recentemente você fez uma agora Foi também. agora no carnaval. Inclusive eu tive um mal súbito lá, eh, quase que eu quando eu acordei eu estava já na cama em um postinho na beira do rio. Uau. E eu estava assim, pastor, porque quando a gente estava em Manaus, era 20 horas para a gente chegar até em Codajás. O barco deu problema no meio do caminho, então atrasou 10 horas. Então nós mudou tudo aquele, e lá em Manaus, na cidade é um clima, agora dentro da mata já é outra coisa. É Sim. efeito estufa, é diferente. E aí quando chega, a gente tomando café, preparou a equipe, o pessoal lá da missão, e de repente minha pressão começou a subir. Aí eu fui lá, tomei um remédio, aí baixou. Aí depois a minha esposa falou assim, eu falei: "Vamos pra rua, vamos para o campo, vamos pegar, vamos entrar nesse mato, nós viemos aqui para ganhar alma. O diabo não vai me parar aqui não, eu repreendo você em nome de Jesus". Pastor, e aí tudo bem, voltei, minha pressão estava normal. Quando eu sentei para ela aferir, minha pressão já tinha voltado ao normal, estava tudo, de repente, só escutei os pastores orando por mim. Eu caí, desmaiei, dei um mal súbito, perdi o fôlego, perdi tudo. E aí eu lembro que nessa questão, quando eu estava no inconsciente, aí vi uma voz e falava assim, essa voz eu conheço, assim, meu filho,
não é a hora de você entrar nos meus portões ainda. Aí eu acordei, vi minha esposa do lado. Aí o que que foi? Ela acordou, já tinha um tempo que estava ali. Aí nós voltamos aonde que estava a concentração, aí o pastor Hortan chega do meu lado, estava a Lu, o Jandes, a Aline, assim, a gente estava ali, o pessoal aqui, e ele chega assim: "Esse pastor Hortan, ele já tem uns 50 anos pastoreando lá na Amazonas. O pessoal acha que aqui tem dificuldade de pastorear uma igreja local aqui, tu imagina você Sim, ficando 50 anos dentro da mata ali, ó, andando a pé de um lado para o outro, pegando barquinho aqui, ó, no meio de cobra, de onça, sem até recursos. não, é diferenciado não, o único recurso lá é a unção do Espírito É Santo, isso aí. e acabou, mais nada. E aí ele chegou, olhou assim no meu olho e falou bem assim: "Não é a hora de você entrar nos portões celestiais ainda, Uau! Também confirmando ali. tem muita coisa Meu Deus. para acontecer". E aí eu voltei aqui, estou fazendo agora, né, esses exames agora, tal, dando mais uma cuidado da saúde, porque ainda vou dar muito trabalho para o É, inferno em aqui nome de ainda, viu. Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos Vamos, vamos, vamos. é. Ô pastor, só uma curiosidade minha também, né, eu não sei se seus pais são vivos ainda? Não, não, a Não. minha mãe faleceu, e meu pai também, né, Sim, sim. já faleceu também. Eu estou perguntando isso porque quando você começou a trabalhar com as crianças, essas coisas, você começou a ir nas casas, né, nos centros de habilitação, você começou a se mover, mas por acaso, eles estavam vivos nessa época e por acaso você se lembrou da palavra que Deus te usaria para a unidade também ou não? Não, aí o que que acontece? O que que acontece nisso aí? A minha avó, antes dela morrer, eu não sei onde que foi parar. Aí minha tia Nenê, que já morreu antes, isso aí que eu tô falando, minha família que conta, o pessoal. Aquele aquela Bíblia escrita, aquele testamento, eles me chegou a me dar, estava com meu irmão, eu não sei onde foi parar isso aí, que na época sumiu de loucura, na loucura sumiu. Então, o que que acontece? Aí isso aí, meu pai chegou a ver, né, meu pai, antes dele falecer, na época eu caminhava ali na igreja videira, com o pastor Rogério. Aí foi num culto de virada de ano, das primícias. Eu estava sentado na primeira cadeira, eu, minha esposa, meus filhos, né, meu filho Hermes, saiu do louvor, a Tamires, a gente estava ali. Eu virei para minha esposa assim, eu olhei assim, né, a gente estava falando de honra de princípio, né. Eu falei para a Lu, falei assim: "Lu, um dia Deus vai me dar graça de eu honrar o meu pai diante da igreja". É. "Pastor, o que aconteceu?". Aí daqui a pouco, não dá 5 minutos, aí a menina Joyce, que é a esposa do Andrew hoje, já casada já, na época era mais jovem, né, aí chegou: "Pastor, seu pai e sua irmã tá aí". Eu falei: "Hã?". "Está aí atrás". Mas meu pai estava em Goiânia, há 2 dias atrás. E aí meu pai e minha irmã Neura veio e sentou do lado, aí a Lu falou: "Você não queria honrar ele?". Eu subi, fui, falei com o pastor Rogério que estava, né, conduzindo ali a direção daquela celebração, falei: "Pastor, meu pai tá aí, eu queria honrar ele". Ele falou: "Não pastor, teu pai, toma aqui". Aí eu peguei o microfone, e aí eu fui e honrei meu pai diante da igreja, tudo, né. E aí passou uns 21 dias, meu pai passou mal, já com 92 anos, na casa da minha irmã. Aí eu fui no hospital, e meu pai já estava caminhando na célula já com a gente Sim. na época. Fui no hospital lá, orei por ele, e aí eu vim pra cá, pra casa. Aí quando chegou no domingo, saiu na sexta-feira, quando chegou no domingo, minha esposa lá fazendo o almoço, eu desci aqui pra baixo, peguei o violão, estava aqui adorando a Deus. Aí o Espírito Santo de Deus: "Eu preciso falar com você, vem aqui". Me chamou, eu para onde? Para o monte. Eu cheguei e falei: "Lu, tô indo para o monte". Ela falou: "Mas agora?". Eu falei: "Agora, Deus me chamou, tem que ser lá, tô indo". Aí meu enteado, o Felipe, falou assim: "É, mãe, Deus tá chamando o pastorzão, já era. O almoço vai ser nós aqui". E saí. Aí quando eu tô lá no monte, sentado ali, tava cantando uma canção, tocando lá, aí eu olho assim, cara, tinha uma visão, meu pai fazendo assim, ó. Olha Aí o só. Senhor falou assim: "O dia que você honrou ele, você me honrou. Fique em Uau, paz, ele coisa está linda, hein. comigo". Meu Deus. E aí eu comecei a chorar ali. Aí quando eu chego aqui em casa, aí a minha esposa, o Felipe, eles olhavam assim para mim, assim, ficou assim parado. Aí eu rindo, eu falei: "Que foi?". Falei assim: "Meu pai tá com o Senhor, ele acabou de ser recolhido assim, assim". Aí pronto, aí eles começaram a chorar.
E aí eu fui e fiz até o culto fúnebre do meu pai. Primeira vez que eu preguei para toda a minha família. Uau. Eles estavam reunidos ali na morte do meu pai. E eu tive a oportunidade de ministrar uma palavra, orar por eles, abençoar a vida de cada um deles. E assim foi. Meu Deus, hein? Forte, hein? É. Então o princípio da honra, essa é uma coisa que, principalmente a paternidade. É isso aí. E foi interessante que isso também foi um desatar na minha vida em todas as áreas, pastor. Foi um romper. É, né? Glória a Deus, pastor. Que bênção. Outra coisa também, pastor, é que, né, você é uma pessoa apaixonada, a palavra unidade, né, e eu É. percebo isso em você. Vai ter o evento agora, tem É, as vigílias, né, tem, que muitas igrejas vêm e participam, tem. A né, galera já. agora vai ter uma vigília poderosa É. agora também no dia. Ó, vai ser dia 5/7 agora, sem ser na semana, no próximo sábado. O senhor vai estar lá, Vamos estar das lá. 22 horas até às 5 da manhã. A primeira vigília da unidade do corpo de Cristo da região de Cotia. O senhor chamando a igreja para o arrependimento e o corpo em unidade para que se. Pastor, olha só para você ver uma coisa. João 17, a oração sacerdotal de Jesus, do primeiro versículo até o 5, ele intercede por ele, e trazendo o senhorio do Deus e Pai. O que é a vida eterna? Que nós possamos conhecer o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, do 6 ali até o 9, ele intercede pela vida dele, a alma dele. Só tem que, do 9 até o 23, ele intercede pelos discípulos, para que nós sejamos um, como ele e o Pai é um. O interessante que aí que está a questão. É uma oração. A minha oração é respondida, a do senhor é respondida, a nossa oração é respondida. Mas essa oração de Jesus, para ser respondida, tem que ter unidade. E eu e você que somos matéria-prima para isso. Então, quando há divisão, essa questão institucional, diabo, divisor. Esse é o maior pecado da igreja. Inclusive, o pastor Zé Carlos Marion tem um livro, chama-se que o maior pecado da igreja é a divisão. Temos que buscar o perdão. Então, o que acontece? E isso aí, a ciência fala que qualquer ser humano ali no leito de morte, ele expressa, ele escancara a alma, que ele quer resolver todas as suas pendências, né. Eu me lembro disso várias vezes, a gente fazendo a capelania hospitalar, você vê as pessoas nos últimos minutos de vida ali, você vê essa expressão mesmo. Isso foi. Porque Jesus, logo daquele momento ali, depois do 18, já começa a via da crucificação. Certo. Ali já começa o cenário dele para o Gólgota. Mas só tem, pastor, que esse versículo ele queima no meu coração, que João 17:26, quando ele termina tudo isso, ele fala assim: mas tudo isso que aconteceu, o que eu fiz, o que eu faço aqui, é que eu quero que eles conheçam o amor que o Senhor tem por mim. Cara, você já parou para pensar nisso? E quando Jesus termina a ceia ali em Marcos 14, ele vai, apresenta o pão, o suco, tudo. E aí no final, no 26 também, fala que Jesus cantou um hino Hum. e saiu para o Monte das Oliveiras. Eu falei assim: Deus, qual que foi essa letra dessa canção? Uau. Quem queria cantar uma canção sabendo que a Sabendo. onisciência presente ia viver a angústia da alma do gente cego? Uau. Aqueles 12, um já tinha saído que iria entregar ele. Ele separa Pedro, Tiago e João, aqueles três, que eram os próximos dele, leva para o Getsemane, olha para eles, estão dormindo. Ele sabia de tudo aquilo ali, que ia chegar também ali logo em seguida, aquele que traiu ele, ia estar entregando ele, ia acontecer todo aquele cenário ali com Judas. Depois dali ele ia pegar o flagelo, a via da crucificação, ele ia olhar, não tinha nenhum daqueles com ele. O Senhor prepara lá um para estar com ele. Ele sabia que ele ia subir ali, aquele escravo ia cravar nas mãos dele. Ele sabia que ele ia olhar e não ia ter ninguém com ele. E ele saiu cantando uma canção para isso. Meu Deus.
Eu falei um dia: Senhor, me dá a letra dessa canção para eu guardar ela debaixo do meu travesseiro, que todo dia eu quero adorar, eu quero cantar. Muito forte. Meu Deus. O Senhor falou: só não para de fazer o que você está fazendo, que Uau, nós vamos cantar junto uau. nos meus portões celestiais. Aleluia. Isso queima. Sabe, pastor, quando Paulo ele fala aqui, Romanos 9, que ele desejaria se afastar do corpo, mas ele não queria ver os irmãos dele distante de Jesus. Que ele não viveu tanto com o Senhor que ele estava saciado. Então, e isso queima no meu coração, porque essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a graça de Deus. Então, e aí quando pegando, por que toda essa questão da unidade? Depois desse tempo, que já saindo, caminhando aqui, na região, toda quinta-feira eu, o pastor Rogério, o Everton, nós subíamos aqui pro monte aqui, que tem na Raposa aqui para orar. O Caio, que está ali do outro lado, também ia também, Os algumas vezes. bastidores aqui. E aí, aí teve um dia, rapaz, que a gente estava subindo, o Everton, ele é muito esplêndido. Ele falou assim: ô Varão, vamos de outro lugar aqui, que a gente só vai nesse lugar aqui. Cara, a gente já estava 7 meses, toda quinta-feira, subindo para orar a Deus, pela unidade do corpo de Cristo da nossa cidade. A gente saía dessas orações, pastor, a gente não tinha carro, não tinha nada. Pastor Rogério tinha um prêmiozinho, velho. A gente ia nas entradas da cidade, ungia, orava, que ele declarava o reino. Aí deixava lá, eu vinha a pé para cá, voltava a pé, a gente não tinha recurso em nada. E queimando aquela sede de conquistar a cidade, de trazer a unidade do corpo de Cristo. E um dia desses aí, a gente vai para esse local totalmente separado. Eu começo, vejo assim, aquela luz, aquilo ali brilhando dentro de mim assim. E eu falei assim: pastor, tem um anjo ali, pastor Rogério, eu vou para a glória agora. Eu falei assim: espera, pastor Fernando, vem comigo que você vai junto. E nós saímos no mato. Quando eu chego assim, aquele ali pegaram fogo assim. Eu falei: meu Deus, o que, que é isso? Foi a glória, pastor. É só um pedacinho do Uau. céu. E aí, naquele momento, eu começo a procurar aquela visão. Eu ajoelho assim, começo no meio do mato. Daqui a pouco ali, pastor, tinha uma Bíblia ali, cara, Meu Deus. aberta, alguém que deixou ali um monte de oração. E aí, quando aquela Bíblia ali toda assim, molhada, quando eu abro ela assim, e aí quando eu abro assim, abre no Salmo 22, eu consigo enxergar só o versículo 19, fala assim: Senhor, apressa-te em socorrer o meu povo. Por isso que o nome do instituto é Instituto Socorre Missões pela Vida. Meu Deus. O salmo messiânico, o Senhor, Sim. Davi falando, o anseio, porque todo aquele que anseia um avivamento, ele chega diante do Senhor clamando misericórdia e que o Senhor traga à memória aquilo que traz esperança, que é a promessa dele. É intercessão pelo povo, pelo ser humano, pela alma, pela humanidade. Então, naquele momento, e quando eu fazia assim, do outro lado aqui também, a Bíblia abria em 2 páginas, Salmo 22, 19 e João 17. Tinha 2 fitinhas como essa aqui, ó, aí uma aqui e outra aqui. Não é que não, Sim, sim, abria, sim, não, não sim. foi. Muito Tava tempo, alguém marcado ali. esqueceu lá. Uau. E aí foi naquela hora ali que eu ajoelhei no chão. Aí eu falei para Deus bem assim: não importa o que o senhor vai fazer, mas não me deixe fora dos seus desígnios nesses Uau. dias. E aí eu desci, e aí foi um tempo, né? Isso está escrito. Hoje essa Bíblia se encontra no Museu da Bíblia, está lá com. Tem um documentário, tem uma história, a gente Olha fez, só. né, o Daniel escreveu tudo isso, a gente narrando, e foi um tempo de um avivamento muito assim, algo extraordinário. Então, nesse espaço aqui, já se passou mais de 25.000 pessoas em encontro com Meu Deus Deus. aqui. Que Onde o benção. senhor está sentado aqui é banhado de lágrimas, de libertação, tudo. Então, várias igrejas, ministério faz encontro com Deus Glória a aqui, Deus. retiro aqui, entendeu? Tremendo. Então, Deus separou para isso. Então, o que que acontece? A partir desse momento, aí eu ajoelhei ali, o Senhor falou assim: enquanto você respirar, você vai falar da unidade do corpo do meu Cristo, Amém. do meu Amém. corpo. Então isso queima no meu coração. Eu queria aproveitar essa esse momento, pastor, porque o que que impede a unidade? Tem algo assim que você poderia falar assim que põe pra fora isso daí, não deixa de lado isso daí, isso impede a Primeira unidade. coisa, unidade ela não dá na igualdade, é na diversidade, Certo. entendeu? Unidade, olha, Efésios 1:18 fala que o enriquecimento da glória de Deus na minha vida está nos santos.
Então, quando eu não tenho unidade, eu estou deixando de beber do que Deus é você que vai me enriquecer. A unidade, ela traz a bênção, ela traz comunhão, Salmo 133. Então, sabe, pastor, eu vejo, assim, uma questão vaidade. Eu não estou conseguindo ser sério, já está difícil. No campo da oração e da adoração não existe divisão. Agora a gente sabe, né, as fomentações escolásticas, teológicas, temos que estudar a Bíblia, não tem nada contra isso, Sim, sim. mas tem que ser também algo do espírito. A pessoa tem que anseiar aquilo ali, tem que ser assim, que venha uma fusão do Espírito de Deus, né. E achar como que eu posso achar que só o que eu vivi, eu querer transformar ele numa doutrina, e aquela dali é a única mensagem que vai para o céu. Então presta bem atenção, e o que aconteceu desses homens, os apóstolos, pais da fé, tudo atrás, tudo que eles viveram, então tá, Jesus só veio só para mim aqui agora, então eles não valem mais nada. A mensagem é essa. Então estava errado. Então Jesus estava errado de manifestar neles. Eu creio que se nós não entendermos isso aí no espírito e se arrepender, o maior pecado da igreja se chama divisão. O maior pecado da igreja se chama divisão. Podemos dizer então que, por exemplo, você pode dizer que está servindo a Deus, você pode estar fazendo as coisas para Deus, mas não tendo uma visão ampla do reino, Entendeu? porque você faz daquilo que você está fazendo para Deus como algo que você domina, que pertence a você, a ponto de não conseguir enxergar a família, o corpo de Entendeu? Cristo, né? Porque, vamos se dizer assim, um título denominacional se torna mais importante do que Entendeu? o reino. Vamos se dizer assim, né? Porque, na verdade, todos nós estamos batalhando com um único propósito: É. manifestar a glória de Deus, ganhar vidas para Cristo É. Jesus, adorar o único e verdadeiro Senhor, mas muitas vezes nós nos fechamos, nos enclausuramos naquilo que estamos ali fazendo, que não está errado, mas se torna errado quando você já não consegue mais aprender com o outro, quando você já não sabe estar juntos ali, né, para poder estar cooperando em unidade, corpo de Cristo, né? É. Uma das coisas que eu acho muito lindo, pastor, assim, são os cafés de pastores. É. Eu acho muito É legal, bacana. né? Por quê? Porque você está trazendo várias igrejas ali, eles vão ali com o único propósito de ter comunhão, bater papo, ser humano como qualquer um, Acabou. homem de Deus como, né, É. como outro, assim, mas estão ali servindo, né? Eu acho essas É. coisas eu acho muito lindo, assim, sabe? E você vê uma coisa, né, e entender isso aí também, isso é como entender uma mesa, né, um grande banquete É do isso aí. cordeiro, né. Tem tanta coisa para nós desfrutarmos. O o que tem que nos unir é o que está fazendo nos dividir, Sim. Aham. entendeu? Essa é e é quebrar, A má interpretação a leva, má né, à divisão. interpretação. É E isso na aí. verdade, a divisão no contexto humano, porque no espírito não existe. A igreja nunca se dividiu. Sim. Porque ela no espírito, É ela está isso aí. movimentando. É A isso igreja aí. nunca isso é uma mentira, uma falácia do diabo. É isso Então mesmo. desconstruir essa esse Muito importante isso que você está falando. desconstruir essa mentalidade. A igreja não é dividida, Aham. nunca foi. O espírito é um, É ele é isso aí. uno, então se ele é um, ele não divide. Então ele não é duplo. É isso aí. E Jesus não é polígamo, ele vai casar só com uma noiva. É isso aí. Entendeu? Então isso é muita graça de Deus, você entender. Então, ele está ali, um banquete, então vindo todo mundo para aquela grande festa, cada um trazendo os seus Uau. esposos, assim, fazendo essa comunhão, Ah, Espírito Santo entendeu? de Deus, traga unidade no meio do Você povo, vivendo da isso aí. igreja, do corpo. E eu olha, pastor, eu falo para o senhor, essa é a última mensagem para os dias É que isso aí. nós estamos esperando a volta do Senhor. Esses dias eu estava ministrando, cara, e e aí todo mundo olhando assim, cara, não tinha nada a ver com o que eu estava pregando. E aí eu cheguei: "Irmãos, deixa eu falar para vocês, agora eu não tenho saudade nenhuma de Deus, nenhuma. Para você, eu tenho saudade é da minha casa lá que eu vou ver, porque só tenho saudade daqui que está distante". É isso aí. Ele veio, ele tá aqui, cara. É isso, tá presente, né. Pastor, o cara esquizofrênico, tentou suicídio, andava na contramão da Raposo Tavares, fumar 70 pedras de crack por dia, Meu Deus, né. alcançado por Jesus no meio do mato. Quem sou eu na fila do pão? Eu não tô conseguindo ser servo, já tá difícil, tá entendendo? Eu não posso parar assim. Eu sou focado, persevero, determino nisso aí.
porque eu sei que essa visão, não a visão minha, um modelo de crescimento, não, é a visão do céu, É isso aí. é a oração de Jesus. Quando eu digo não para ela, eu estou falando que Jesus não é o suficiente para suprir e fazer isso na minha vida. Mas nós somos matéria-prima para isso acontecer. É isso aí. Então eu entendo que o Espírito Santo está vindo que nem uma agulha assim, ó, entrando nos buraquinhos, e aquela linha. Costurando. Quando você menos espera, ele está puxando, ó, trouxe todo mundo para perto, você não viu. Isso é a mesa, esse é o banquete do Glória a Cordeiro. Deus. Que benção. Que Então, benção. Que benção. Pastor, nós nos conhecemos foi na restauração ou foi algum outro foi, momento antes? foi, foi, foi lá na restauração. Foi, o senhor foi ministrar lá, eu Com o tinha, apóstolo Reinaldo? foi Com o lá no pastor Aposental. Na semana de, como é que é? era Fogo, poder e glória. na semana do É, carnaval, não era? Era o foi feriado de isso. carnaval, Foi um né? feriado de carnaval. Que eu não viajei nesse feriado, eu estava aqui, aí minha esposa: "Ó, vamos lá". Eu falei assim: "Vamos". Aí a gente pegou, foi lá, aí se acabou, o senhor ministrou lá, depois aí foi, a gente subiu lá para a sala, né, para a mesa, É isso tá, aí. tomamos um café junto, aí começamos a experiência, que foi indo. Que Aí legal, quando velho. imaginou, você já estava aqui na vigília, já foi para o lado. É. Hoje eu tô tendo a honra de estar aqui com você fazendo esse Amém, a honra é podcast. nossa. Meu Deus do céu, hein? É, E pastorzão, a gente indo para os finais também, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre os trabalhos, né? Por tá. exemplo, a capelania, né? Como que é se a pessoa quiser fazer a capelania, como que funciona tudo, né? Todo o serviço que Deus tem Tá. te capacitado aí. Hoje, pastor, a gente, assim, coloquei como assim, bem fundamentada a questão da capelania, porque a capelania ela é uma mensagem de fé, de esperança e de amor. A capelania, ela não vai ali evidenciar nenhuma instituição, nenhuma placa, tá? Principalmente, vamos colocar assim, lá no cárcere, lá numa igreja, você vai levar uma mensagem de liberdade àqueles que estão cativos, mas no espírito eles são livres. Ali no hospital, naquele leito ali, entendeu? Que forma litúrgica você vai ali? Não, ali você tem que ser Sim, Jesus sim, ali. é isso aí. Entendeu? Voz de Deus. Voz de Deus. Você vai ali na escola, da missões urbana. Então a capelania, ela é uma ferramenta que as instituições, eles precisam para ter acessibilidade, porque pastor, um avivamento, ele só vem quando ele alcança todas as esferas da sociedade e todas as classes. Ela impacta, sabe? Então ela tem essa proporção. E aqui, né, e na região de Cotia, aqui na missão, a gente tem um projeto que está aqui, chama Capelania da Unidade do Corpo de Cristo. Então nós formamos 3 a 4 turmas por ano, aqui em parceria com o pessoal daqui. Hoje o Eles a fazem aqui nesse lugar. é aqui. Então hoje o que que seria, né, dia 12 agora vai ter uma turma de 300 alunos, Ora, então a gente abre a inscrição, chega a 300 alunos, a gente fecha, de 300 em 300. Então qualquer despesa que eles têm, essa pessoal da região de Cotia aqui, eles pagam R$ 70, que é o café da manhã, o almoço e o café da tarde. Então vem para cá, fica o dia todo aqui. Aí vai receber todo o material digital, seu certificado, sua credencial, o nosso livro, e mais ainda todo o curso em EAD, uhum, eu ministrando esse curso em sala de aula, no estúdio. eu fiz. É, eu sou leigo. E aí tudo bem. O pessoal de outros municípios, aí já é uma taxa maior, né, porque é um convênio que tem aqui, Tá. parceria junto com a prefeitura de Cotia, né, com o prefeito e todo, o Hélio Formiga, né, que entende que educabilidade, educação, nós precisamos levar formação e ensino em todas as áreas da sociedade, principalmente para a nossa próxima geração, nas escolas e nas nossas comunidades cristãs. Ter esse discernimento de realidade, que é essa aí, né, a gente tem que ter isso. Então e também as pessoas de fora, hoje nós temos aluno de várias nações, então tem o link, né, nosso, tem nossa página ali, Instituto Teológico Missão Unidos pela Vida, que lá no nosso site tem lá todas as grades dos cursos de capelania, de juiz de paz, de teologia, e também, pastor, assim, as pessoas que estão me ouvindo, se eu me permitir, a Fica tua à igreja vontade. local, o seu estado, se você quiser levar a nossa equipe, nosso trabalho para formar vocês aí, a gente estamos aqui à disposição, entre em contato conosco, né? Nós fazemos toda uma estrutura, um planejamento de como alcançar. Esse é o alvo, né? Para as prefeituras, para as igrejas, né? Para toda a esfera, porque, queridos, sem dúvida nenhuma, é eu e você que carregamos essa mensagem que vai transformar a vida. Então eu entendo que nós somos semeadores de uma palavra que transforma a vida.
E a capelania, ela é a unidade. Uhum. Por exemplo, a gente faz aqui curso de capelania, tem 50, 60, 70 pastores, eles se conhecem. Sim, que Você legal. vê a cruzada, perdão, a vigília, você vê vários vídeos que eles estão fazendo, pastores de várias comunidades, a cidade está conhecendo os nossos pastores da cidade. Nós vamos estar ali uma noite, na praça, Aham. orando para que venha um avivamento, que o Espírito de Deus traga, assim, uma conscientização quanto que nós precisamos nos submeter ao senhorio do Senhor, né, nesses dias, né. Você falou sobre a capelania, até quem está fora do país pode fazer a capelania. Aí o que que Como que acontece? funciona isso? Porque É, às vezes funciona só no é, Brasil, vamos dizer assim, né, só sim. nacional. Então essa daí é a nacional. E nós, a nossa capelania, a pessoa que queira fazer ela, a capelania, pela Corte de Haia, com apostilamento de Corte de Haia, validada pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, então nós fazemos o apostilamento de Corte de Haia. O senhor mesmo é um Sim. capelão internacional, tem aí Aham. a nossa chancela internacional. Então, hoje todos os países, né, que têm o tratado diplomático com o Brasil, você tem portabilidade e acessibilidade, né. Então essa é a diferença. É que nem, por exemplo, eu tenho um nível superior, tá, bacana, eu fiz numa universidade aqui. Então eu tenho que pegar essa documentação minha, mandar para lá, para eles validar, para que lá fora eles possam aceitar. Se não tiver essa chancela, essa validação, esse selo da Cordiaia lá fora não vale nada. Então hoje no Brasil nós temos essa validação, inclusive várias outras instituições de capelania, eles vêm aqui comigo para mim fazer a chancela para eles. Olha só que Entendeu? interessante, hein. Tanto de capelania, juiz de paz, bacharel, mestrado, doutorado, psicanálise, né, dentro desse corpo de formação a gente tem essa graça aí. Então, você entendeu, você pode fazer o curso de capelania que é nacional, Sim, e você pode usar também fazer o curso de capelania que internacional, internacional. Em isso. qualquer país que você chegar que é É, dentro do Conselho de Haia, isso, né, você vai ter autoridade como capelão sim, naquele isso lugar, mesmo, né, para atuar. pra E atuar lá. aí se você como é que é? Você esse internacional, você recebe uma carteira, tá, que eu acho que a minha tá até aqui, ó. É uma carteira, né, que é essa vermelha, tem aqui a sua credencial, também tem um distintivo que você coloca aqui no pescoço aqui, para Sim. você se identificar, e nessa credencial atrás dela tem um QR Code. Esse QR Code quando coloca ali, ele não vem na minha página, já direto na Sim, sim. página da Cordiaia. Ali vai estar lá o escaneado o seu certificado, a sua assinatura e o seu apostilamento lá. Que legal. E como que as pessoas podem, por exemplo, pegar informações sobre isso, né? Eu vou também colocar Isso, aqui no canal, né? Vou descrever, mas como que seria também, né? tem. As páginas, essas coisas Tem o todas. nosso telefone, nosso Instagram, né, Efigênio Pereira dos Santos, né, também a nossa página que é o MUPV, que é Missão Unidos pela Vida, né, e também nosso telefone é 011 9423 03668. 011 9423 03668. Ou se não, entrando em contato com os pastores da Visão aqui, é fácil de achar, então, Amei, gente. amei. Gente, olha só que poderoso. Eu não sei se vocês perceberam, mas vocês puderam acompanhar um pouco da história de vida, né, do pastor Efigênio, né, aonde ele estava, a situação que ele se encontrava, e hoje, né, tá uma vida totalmente destruída, É. e o poder transformador de Jesus, olha, hoje ele está sendo um canal para abençoar tantas pessoas aqui na nação, fora da nação, pastores, líderes, oferecendo curso de capelania. Gente, tem esperança para você também aí, em nome de E Jesus. hoje nós já, assim, essa, hoje eu já estamos chegando quase a 6.500 alunos, pessoal. Olha só que bênção. Homens e mulheres formados aí estão aí, ó, avançando, treinando, né, desenvolvendo. Então, sem dúvida nenhuma, é a mensagem que eu coloco ali, ó, a vida após as drogas, unidos pela vida. Glória a Deus. Que bênção. Então é, Pastorzão, que honra, viu? meu amigo, sou grato a Deus. Glória a Deus. Gente, você foi abençoado, deixe seu comentário aí, por favor, né, porque, nossa, como foi enriquecedor esse bate-papo aqui também, curta, né, compartilhe com outras pessoas. Amém. Talvez você tenha alguém na sua família também que era dependente Sim, químico, tá aí com a vida totalmente destruída, afundado no álcool. Olha só com quem, né, a gente pôde estar aqui conversando hoje, né, com alguém que foi, eh, resgatado por Jesus Cristo e hoje
É um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Isso aí. Por isso que eu costumo falar, né, cabeça ela é grande, ela é de sobremodo, ela é Isso! gigantesca. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pastorzão, eu gostaria que você fizesse uma oração Amém. aí, né, abençoando as pessoas que têm assistido, Amém. né, e agradecendo esse tempo. Amém. Querido Deus, eterno Pai, eu quero, nesse momento, né, só te render graças de poder testemunhar isso que o Senhor chamou para a gente ser testemunha dos teus feitos. Deus, que cada um agora que está vendo, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas saiba que há um caminho, saiba que é uma verdade e uma vida nos esperando, esperando você, para que você possa ser tocado, ser abraçado, que o Espírito de Deus possa incendiar o teu coração em um desejo ardente de fome e sede pela presença de Deus. Sejamos, Senhor, mergulhados mesmo, Senhor, na tua fonte de vida. Que seja dias de nós avançarmos, crescermos, desfrutarmos. Mas, Pai, eu quero declarar, Senhor, que haja arrependimento, Senhor, do pecado da divisão. Que nós podemos entender, Senhor, nosso coração ser abrasado, Senhor, sermos matéria-prima, Senhor, para que de fato isso possa acontecer. Eu quero te agradecer, obrigado pela vida do pastor Davi, sua esposa, seus filhos, que o Senhor tem derramado na vida deles, que tem sido graça de podermos ser enriquecidos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Eu te agradeço e abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém e Graças. amém. Gente, beijão. Abraço. Fiquem na paz. A Deus bênção é abençoe. grande. É grande, muito grande. Abraço. Valeu.